Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, de onde vocês estejam localizados, dependendo do horário que vocês vão entrar. Aqui eu, Antônio Paulo Dourado Oliveira, presidente do Instituto Mar Futuro, juntamente com meu colega Leonardo Seixas, diretor do Instituto. Temos a honra de trazer aqui a jovem oficial de náutica, Raiane de Souza. Acho que é Raiane de Souza, né? O Raiane Souza. Raiane Souza. Souza, e que vai hoje falar a respeito da sua experiência, como é que ela se sentiu atraída por entrar na profissão de oficial de marinha mercante, vai falar sobre a sua experiência acadêmica na escola de formação de oficiais da marinha mercante e também da sua experiência profissional. Então, vamos ter aqui um bate-papo agradável e, Rayane, seja muito bem-vinda. Eu vou começar com a seguinte pergunta para você. Como é que você se sentiu atraída pela essa profissão do mar, que ainda é uma área que, de certa forma, é desconhecida para a maioria dos brasileiros, né? E você, sendo uma jovem oficial, uma mulher, que a Marinha do Brasil, Marinha Mercante, começaram, acredito que já tenha mais ou menos uns 20, mais um pouco de 20 anos, né, Leonardo? Que Sim, 22, 23 as anos. mulheres começaram a ingressar. Eu e Leonardo também somos oficiais da Marinha Mercante, e o Leonardo também da Marinha do Brasil. Na nossa época, nós não tínhamos o privilégio de ter convivido com colegas mulheres. Então, acho que é importante essa presença feminina nessa profissão que, durante muito tempo, foi uma área praticamente somente de homens. E a presença das mulheres agrega valor e agrega uma nova perspectiva na profissão. Então, Raiane, eu queria que você, por favor, falasse para nós como é que você se sentiu atraída, de onde surgiu essa ideia de entrar para a Marinha Mercante. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando estiverem assistindo. Como começou, eu gosto sempre de contar uma situação que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Meu pai é militar do Exército, a gente morava no Rio de Janeiro. E a gente estava ali naquela área do Leme, Copacabana, né, na praia. E aí eu vi que quando a gente está chegando de navio no Rio, um certo momento, o nosso aprovamento fica bem ali, né, em Copacabana. E aí eu vi o navio chegando e eu lembro que surgiu a curiosidade. E eu falei, perguntei para o meu pai, mas como é que a gente faz para trabalhar num negócio desse? Porque até então nunca tinha ouvido falar como é que é possível se trabalhar no navio. E meu pai também não sabia. Aí ele falou, ah, não sei. Isso aí é algo que eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu realmente não sei. Então, desde antes, dá para perceber que é uma área que a gente não escuta, né, falar muito como é que faz, como que a gente vai, né, ingressar. E aí, depois disso, meio que ficou esquecido, né, deixei para lá, na época, cheguei a fazer outras coisas, né, medicina, arquitetura, e aí, quando eu estava ali no meu ensino médio, meu pai tinha sido transferido para Belém, do Pará, que é onde fica o Ceaba, e aí lá foi no meu segundo ano, tinha um professor de biologia ainda, começando a ter uma conversa com a gente, né, sobre áreas possíveis. Ele falou, vocês são muito presos à medicina e direito, mas tentem expandir, né, ver que existem outras coisas e tal, e ele citou o Ciaba. E aí eu fiquei assim, nossa, o Ciaba, e óbvio que ele veio, né, citando o lado positivo, né, aquela 6 meses de férias no ano, né, se a gente parar para pensar 2 meses lá, 2 meses aqui em terra, ou 28 por 28, seria isso, né? 6 meses de férias no ano. E aí você já sai, né, com um certo ganho financeiro muito legal. E aí eu me interessei por aquilo, mas ao mesmo tempo, tá, mas eu acho que não é isso, vamos ver. E aí, na época, quando eu conheci o meu namorado na época, ele ele estava estudando para isso, eu, gente, de novo isso, deixa eu dar uma pesquisada. E aí, quando eu comecei a pesquisar, isso foi me interessando. Eu, gente, piloto, vou estudar astronomia, vou estudar várias outras coisas. Fora, realmente, o que mais me convenceu foi o período que a gente teria livre no ano, porque eu sempre soube que eu queria viajar muito.
E aí, poder viajar, ter esse tempo livre e poder fazer cursos lá fora de línguas, sempre gostei dessa parte. E eu falei, tá, eu acho que é isso. E tinha outro porém, como meu pai vivia sendo transferido, eu teria que ficar numa cidade depois que eu passasse na universidade e todo aquele, ia ficar sozinha, tem gastos também, né, quando a pessoa fica sozinha, assim. Aí eu falei, não, acho que isso aqui é uma boa para mim, que eu vou ficar nessa escola, vou ganhar uma bolsa, e aí se eu não gostar, mas aí pelo menos eu vou ter tempo para estudar mais futuramente outra coisa. Então foi algo bem pautado assim, racionalmente, né? Falando, e eu escolhi, mesmo sem saber muito bem o que fazia, né? Um piloto de navio. E aí foi quando eu comecei a estudar. No meu terceiro ano eu soube, né? No meu segundo eu soube, no terceiro eu estava meio em dúvida, mas ainda não estudava. Só quando terminou o meu ensino médio que eu comecei realmente a estudar. Eu fazia um cursinho presencial em Belém, e é muito interessante quando a gente entra nessa parte de estudo, porque a gente vê muito, vou ter que fazer um cursinho e tal, mas a gente não sabe muito bem como é o nosso processo de aprendizado, né? Qual é o melhor passo? Como você estuda melhor? A gente só se deixa levar, todo mundo faz cursinho, então vou fazer cursinho também. E aí eu entrei nesse cursinho pré-militar, né, que é pro Ceaba, mas eu não me adaptava muito bem a ter que acordar, ia para a sala de aula, e aí chegava lá até o professor entrar, começar, ficava aquela bagunça, e eu achava que estava perdendo tempo, que eu já tinha que estar estudando, até começar a aula. Enfim, foi um ano que eu não rendi muito. E tanto eu não passei na minha primeira tentativa, e aí a gente entra no meu segundo ano, que eu cheguei para meus pais e falei, eu tenho que passar dessa vez, não me adaptei a cursinho, eu vou estudar em casa sozinho. Deixa eu te fazer uma interrupção. Quando Uhum, você não passa na primeira tentativa, o que te faz insistir na segunda? Porque você ali naquele momento já achava que era isso que você queria? Ou era uma coisa, uhum. olha, eu vou ter que passar por mim mesmo para provar que eu sou capaz de passar? Naquela minha primeira tentativa, né, naquele primeiro ano, a gente vai entrando mais nesse meio. Então, você já começa a ter um contato com o pessoal que já passou, que já está dentro da escola. Eu era de Belém, o Ciaba era lá, então era mais fácil, né? Fora que pessoas que estudaram comigo também naquele na primeira tentativa, né, passaram. Então, fique aí, como é que é aí dentro? Então começa a ter aquele desejo maior de, não, eu tenho que estar lá dentro também, eu tenho que passar. E eu lembro a primeira vez que eu entrei no SEABA para fazer a prova que eu fiz lá, eu me apaixonei pela escola. Foi assim, amor à primeira vista, quando eu vi aquelas salas de aula, quando eu vi a gente fazendo a prova com os passarinhos cantando lá fora. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar aqui. E aí foi uma decisão mesmo, inclusive não muito suportada, né, assim, pelos meus pais, porque eles falaram, não, tenta outra coisa. Você não pode focar só em uma opção. Tenta fazer, né, federal e tal, outras coisas. Eu falei, não, eu fui muito decidida é isso que eu quero e é isso que eu vou passar. Eu vou estudar até passar. Era isso que eu tinha em mente, que eu só não passaria se eu desistisse. Perfeito, perfeito. Você falando assim me lembra, claro, uma época bem diferente. Eu não tive esse problema, entre aspas, de saber o que eu ia fazer, porque meu irmão, 2 anos mais velho do que eu, ingressou no colégio naval, então eu sabia o que ia encontrar. Eu também fui rap de concurso, eu não passei no primeiro. Sistema nervoso é uma desgraça também, você não falou, mas com certeza eu sei. Sistema nervoso atrapalha muito, principalmente com 15 anos de idade, né? E eu entrei com 14 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu fui aconselhado eu pensei que ia desistir, que pagar com cursinho, etc., estava um pouco fora de cogitação. Mas o diretor do curso, sabendo que eu não ia repetir, ele falou: vai, tenta de novo, eu banco para você, bolsa de estudos. Legal, eu entrei. Mas eu me lembrei de uma situação que você não demonstrou, mas eu vivi. O primeiro dia, dormir.
né? Calouro, Colégio Naval, eu não sei muito bem como é que é o SEAG, você pode falar um pouco a respeito, mas Calouro sofre, e muito, principalmente na Marinha de Guerra, né? E o primeiro dia foi muito doloroso, principalmente pela idade, né? 14 anos. O que você viveu nesse início, o sentimento que você teve logo no início, assim, foi isso ou parece que não? Você teve, assim, uma situação de vitória, conquista? Ah, quando a gente passa aí, Passa e logo que eu entra, passei, tá lá, foi primeiro dia, Ciaba, horrível, horrível. horrível. Eu já pensava em desistir a todo momento. Sim, Você teve E tem uma força muito grande pensar, não, era isso que eu queria, isso é só uma fase, mas é muito difícil. você sim, né? Terrível. naquela época, porque na nossa época tinha o período de adaptação, certo, Leonardo? Sim, sim. Que a gente andava na escola que nem malucos, andava Ah, correndo de um lado para o outro. isso, andava não, corria, você lembrou bem. E gritos. Muitos. E no Ciaga, ele chama a gente de fera, né? Tipo, fera, você é um fera, um animal. Bicho, fera. É. É, Não sei como é que se vocês, porque como na nossa época era só homem, e tratamento de homem para homem é um tratamento meio pesado às vezes. Eu não sei como é que foi essa adaptação. Tenho uma curiosidade para saber assim, vocês meninas, eles separaram vocês? Quando ficaram separadas, meninas de um lado, meninos de outro, foi assim? Não, não, na adaptação nós tínhamos os pelotões, né? sim. Alfa, Charlie, Bravo, Charlie. E aí eram misturados mesmo no meu, acho que eram as 20 e poucas pessoas, 7 eram meninas. Inclusive a minha turma foi a turma que mais teve mulheres no Ah, CIAB até então, foram sim, 48 meninas Dá que bastante. entraram, né? Bastante. Após isso, como diminuíram também o número, né, de vagas, não teve ainda, continua sendo a minha, mas misturaram a gente nos pelotões, a gente ficava durante o dia no nosso pelotão, né, fazia estudo sim. lá. Tudo junto, beleza. Mas aí tinha um alojamento que era separado e, consequentemente, essas são as partes difíceis que aconteciam. Tinha as adaptadoras, né, que eram meninas também de outras turmas, e era difícil também. Sim, com certeza. É um período que eu me lembro, primeira noite, primeiro silêncio, toque de silêncio na corneta é para mim uma lembrança marcante, não dá para esquecer esse detalhe. Mas mesmo assim, é, eu presenciei, justamente entrei na Marinha Mercante quando no início, na década de 2000, justamente quando estava começando a entrar também as primeiras mulheres na Marinha Mercante, né? E eu, quando fui fazer o meu estágio embarcado como oficial, né, como imediato, né, no meu curso era já de imediato, estágio embarcado, eu vi praticantes e já até uma oficial, uma segundo piloto, né, lá a bordo. Era um pouco diferente, eu achava, era outro pessoal, acho que elas não tinham, não vou entrar em detalhe, mas elas não tinham, assim, uma noção de posicionamento delas. E Havia, só uma coisa, havia, Leonardo, a gente está entrando num outro ponto que eu acho que a gente vai ter que falar depois. A gente vai falar depois desse ponto aí que você está falando já dentro do navio, né? não, sim, tá bom, Entendeu? Eu queria voltar com ela para a gente fazer aquela sequência da adaptação dela na escola. eu entrar nisso, Ah, você entrar, então beleza. sim, Então segue. e agora É que você está vou ter que falando editar esse troço aí. dentro do navio. Sim, porque justamente por estar todo mundo junto lá, mas havia, mesmo a bordo, que eu ia voltar, havia mesmo a bordo uma diferenciação na época de homem, tratamento homem e mulher. Como é que ela viu isso, sentiu isso no Ceaba? Isso que Ah, eu ia ok. falar. Agora Beleza. bagunçou um pouco Não meu tem roteiro. problema. Isso aqui é uma conversa, não tem problema. Não precisa editar, não. Segue. Segue, sem problema, então. Então, Isso aqui é um como eu bate-papo. presenciei isso já embarcado, como é que você, e eu não vi isso durante o seu curso do CIABA, você sentiu essa diferença de tratamento? Que eu quero entrar nesse aspecto, né, por ela ser mulher, e o tratamento que ela sofreu, porque mudou muito, 20 anos, mudou o tratamento. Como é que foi essa adaptação no período de escola? Porque no período já embarcado, ela não teve mais isso, já estava 20 anos passaram, já está todo mundo acostumado
uma mulher Ah, não. embarcada. Também não é assim, não. Não, então, por favor, conte para mim primeiro a parte da escola, depois a gente entra na parte de embarcado. Uma parte da escola eu achei bem tranquilo, né? Acho que a escola, o sistema, assim, já estava super acostumado a receber mulheres, pelo menos quando eu entrei. Então lá a gente não, pelo menos eu nunca senti essa diferenciação, né? Sim. Foi um período bem, estavam realmente, tipo, fazia parte. Ah, não, você não sentiu também, então, muita diferença, muito Não, enfoque nessa parte, né? Os milindres que os próprios homens faziam na época com relação até porque já tinha instrutoras, né? Mulheres sim. ali. Sim, A gente tinha umas professoras e era bem, bem tranquilo na escola, né? na escola. Uhum. Me diz uma coisa, Rayane, ou seja, na escola você entra e o que te faz assim escolher náutica? Porque quando nós estávamos na escola, eram três áreas. Uma era a área de náutica, a área de máquinas e a área de radiocomunicações, né? Que depois foi extinta essa. A minha turma foi a última turma, onde teve pessoal de telegrafia, e na turma. Foi a última turma, e depois eles tiveram que fazer uma entrada para a área de náutica ou área de máquinas. O que te faz escolher a náutica, Então, eu escolhi náutica desde antes de entrar na escola. de entrar na escola? Antes, porque quando eu acho super importante quando você está no processo de preparação, você buscar saber onde você vai entrar, né? Conhecer. Então eu lembro que eu entrava ali no site do Ciaba e tinham ali as matérias, né? Aquela grade curricular, tanto de náutica como de máquinas, e aí eu ficava analisando toda a grade de náutica, eu falei, não é isso que eu quero, é isso que eu vou estudar. Então, eu sabia, inclusive, antes de entrar ainda, e durante o primeiro ano, fica aquele medo, né? Porque para você poder escolher se você vai para náutica ou máquinas, é por classificação, né? Então, você tem que ir ali muito bem no seu primeiro ano. E, inclusive, aconteceu no meu ano de nem todo mundo conseguir escolher. Umas 30 pessoas, se eu não me lembro, não conseguiram escolher, né, a sua área. Qual era a área que tinha mais competitividade? Máquinas ou Não, náutica? náutica. É. Na minha turma também teve esse problema, ou seja, algumas pessoas não conseguiram entrar em náutica, que era a minha. Uhum. E, Leonardo, alguma outra pergunta aí em relação à escola? Sim, existe só essa diferença entre náutica, máquinas, mas dificilmente com certeza me esclareço, o número de oficiais mulheres de máquinas deve ser bem menor, muito menor do que oficial, da parte de máquinas, correto? Não assim, na minha turma também tivemos muitas meninas, mas grande parte escolheu, muitas delas escolheram máquinas, É porque quiseram mesmo? mesmo. Uhum, Boa curiosidade, porque o trabalho é muito diferente, muito mais pesado, digamos assim, na parte de máquinas. Mas você, nessa época, então, você é, já mostrou, eu sinto que você mostra uma certa tranquilidade com relação à tua carreira, sem muito atropelo, com uma certa naturalidade. E eu vou voltar a esse tema mais à frente. uhum, Mas, nesse período de escola, nos seus posts, eu percebi que você fala a respeito frisa mais de uma vez, sobre acredite em seguir seguir esse seu uhum. sonho. Algo te motivou a isso, a frisar essa parte? Algo te incomodou? Houve, sem entrar em detalhes, se houve alguém que chegou e falou, você não é capaz, algo desse gênero, né? Eu acho Uhum. que você viveu Então, isso, um pouco isso, não? durante a escola, já recebia muitas mensagens com o pessoal que estava estudando realmente, né, pro CIABA. E sempre era como que você fez para estudar. Muita gente também já sabia que eu tinha estudado sozinha no ano que eu passei e buscavam saber como que tinha sido aquele meu processo, né, para conseguir estar ali estudando sozinha e ser aprovada.
E por isso que as minhas postagens eram muito voltadas a isso, né? Muita gente vinha e falava, Raiane, eu não aguento mais. E tem essa parte do concurseiro. Gente, é muito difícil. Quantas vezes a gente chora e ninguém vê? Exato. O pessoal vê mais ali quando você já passou a vitória, mas é bem difícil aquele período incerto, né? E por isso que as minhas postagens eram muito voltadas a isso. Então você Ah, já sim, tinha rede social nessa época, já estava Ah, eu já usava o Instagram. sim. e, e dentro da escola, qual era a matéria que você mais gostava na parte de náutica, que mais te atraía? Ginástica, direito marítimo. Direito, é legal. Interessante. Foi até o que me motivou a fazer a minha pós em direito marítimo depois. Ah, você fez pós em Direito Marítimo. Tá, bacana. Bom saber disso. Na nossa época não tinha direito. A gente não estudava direito. Entendeu? Era bem mais técnico. Foi interessante. Então, que foi mudando aí o currículo. Aí E foi muito também por um grande professor que eu tive no Ceaba, que foi o Renan Margalho, ele era professor de Direito Marítimo, e foi até, eu decidi fazer o meu TCC em cima desse tema, né, a gente abrangiu ali a parte de como era o processo para se tornar prático no Brasil e comparou com outros, né, nos outros processos no mundo, e a gente conseguiu até apresentar esse artigo no congresso aqui em São Paulo, foi uma época bem legal. bom, tem vários oficiais da Marinha Mercante que entraram para a área do direito marítimo. Tem o famoso que é o Oswaldo Agripino. Ele fez doutorado em Stanford, e tem livros escritos, é professor aqui em Santa Catarina. Ele foi meu veterano. E dentro dessa parte da vida, a gente já está nessa parte da vida acadêmica. Quais são as atividades que você fez algum tipo de atividade? Você fez parte da Sociedade Acadêmica Viking, esporte? Quais são as outras atividades que você fez dentro da escola? Lá eu fazia parte da comissão de formatura, então isso já pegava muito meu tempo na escola, e fora isso eu gostava de auxiliar nas aulas no simulador, era a parte prática que eu mais gostava, né, de fazer. Então, às vezes estava tendo um curso por lá e o professor chamava, quem quer auxiliar aqui, né, a gente auxiliar a mexer, né, e dar uma ajuda mesmo para o pessoal lá, eu sempre gostava de ir. De ajudar. Uhum. Você fez parte, Leonardo, da Sociedade Acadêmica Greenhow, né? Acho que é a Greenhow de vocês, né? Não, é É, Fênix. Fênix Naval, né? isso. Não, não, eu não participei disso porque eu fui chamado na metade do primeiro ano para. Isso estou falando de colégio naval, não, não fiz nada. Eu não fiz nada no colégio naval. Só preocupado com estudos e tal. Não praticava nenhum esporte, era um completo. Na época, Você era da turma do Beliche Ball, né? a gente chamava de amorfo. Amorfo. Não sei se é usado ainda hoje, né? Não fazia nada, não sabia correr, não sabia nadar, não sabia nada. Mas eu superei muito bem isso. Mas na escola naval, participei de uma competiçãozinha logo inicial de calouro de tiro lá. O pessoal viu o potencial e me chamou para a equipe de tiro, a arma curta. Então, fui convidado a participar da equipe de tiro e por lá fiquei. E é interessante contar isso porque você está falando dessas atividades extracurriculares, que não, provavelmente na. Rayane, por favor, confirma para mim, que na Marinha de Guerra, essa parte extracurricular pesa muito em termos de conceitos, etc. E tal. Fazer parte de equipe muda a pessoa. Você viu isso também aí no Ceaba? Existia, assim, a gente tinha uma a mais, assim, né, que se Sim. você fizesse parte, com certeza ajudaria. Principalmente na parte física, né? É. Desse parte de alguma equipe, isso... Isso é coisa da Marinha de Guerra, né? Que acabou passando para a Marinha Mercante também, né? Essas atividades E, extracurriculares contarem bastante. e me fala da experiência do CEBINC. Você fez CEBINC, né? Curso de combate a incêndio. Você chegou a fazer ter essa experiência? No Ceaba? É. Ah, sim, sim, fizemos. Não, porque isso para nós era complicadíssimo.
Fizemos, foi bem Eu vi legal. muita gente com medo de entrar naqueles tanques ali, É. pegando fogo. Mas hoje em dia está modificado o Dourado. Hoje em dia está muito modificado. O fogo é controlado. Quer dizer, o cara não bota fogo lá no caldeirão, no, no piscinão, não. Não, mas... Tem o Ah, fogo é? controlado. Na Não, nossa época o cara pegava não, pegava... uma A gente tocha, teve, pegava uma tocha e jogava lá. mas Hoje teve em dia, fogo, a gente teve que entrar numa praça de máquinas pegando fogo. não, isso aí Eu vi classe A, gente, eu vi classe gente A, dando isso. um passo para trás ali. Não, eu caí, eu abri a mangueira, só esqueci do detalhe que a água bate na antepara e você vai para É, para trás. cai. Eu caí, só não caí sentado porque o Não, companheiro de e trás você botou a sabe o perna. que aconteceu? Um dos primeiros embarques que eu tive, o navio pegou fogo. Eu participei de incêndios reais durante minha vida, Pegou foi fogo interessante. o navio da Fronap, que eu trabalhei na Fronap, que depois mudou o nome para Transpetro, né? Transpetro. Eu me lembro que eu estava de serviço, o cara ligava e falou, olha, avisa o comandante que estava com fogo na Praça de Marcos. Aquele Por, navio. por E, falar nisso, e era um navio que tinha, eu sei aqueles navios antigos, que não existe mais, ele tinha uma parte no centro e uma parte atrás. Os oficiais de náutica ficavam no centro, e onde ficava o passadiço, e atrás ficava o pessoal de é, mar. dupla superestrutura, né? Dupla superestrutura. Você, por falar nisso, alguma dificuldade que você possa indicar, inclusive até para quem vai nos ouvir, né? Alguma dificuldade que você sentiu no Ciaba e que recomenda a pessoa se preparar mais? Você passou por alguma dificuldade? Claro, com certeza, sim. Dificuldade. Não, eu via assim, eu posso dizer o que eu via mais era a questão de ficar longe, né? Que a gente passa Ah, 6 meses assim, no Ceaba, longe da família, longe, né, de todo mundo, e você fica lá dentro, só sai aos finais de semana. Mas eu enxergo isso muito como uma preparação para a vida que a gente vai ter, né? Pois, sim. já na Mas vida não em termos acadêmicos ou outras atividades, acadêmica, nossa, eu sempre tive problema com cálculo. cálculo. Foi uma matéria bem complicada para mim, mas Sim, sim. Tá? Eu estou falando desse sentido, né? Porque a pessoa, olha, preste atenção nisso aqui que você vai ter dificuldade. Agora, quanto à saudade, isso aí não tem como fugir muito, não. Não, é Né? é, saudade, principalmente quando você pega no impedimento, né? Ficar impedido no final de Só o semana. lanceiro, só o lanceiro. Ah, quantas vezes você ficou impedido? Eu fiquei várias vezes Não, impedido. não, eu não. Eu era garoto certinho. E não tem mais bailéu, tem, tem, ainda tem bailéu? Tá? tem. Ainda tem várias histórias. Então vamos lá. Então, agora, Rayane, nessa parte você se forma e termina o curso lá, começa a parte de praticagem. É, na minha turma, eu te falei, a gente fazia, depois do primeiro ano, viajava. No primeiro semestre do segundo ano, a gente embarcava, que era período de som no mar, que a gente era chamado de pratitica, né? Tinha os praticantes, nós éramos os pratiticos, nunca tinha pisado a bordo. Mas depois eu sei que mudou, ou seja, vocês não fazem mais essas viagens, só vão fazer a viagem realmente na praticagem, certo? É assim que está Sim, funcionando, tá? sim, sim. É só Tá, na praticagem mesmo. praticagem, quando você termina o terceiro ano, aí você Isso. vai viajar. E como é que foi essa tua experiência aí? Quando A você... praticagem foi bem desafiador, né? A gente não espera, né? Primeira experiência embarcada e eu pratiquei na Transpetro. E o sistema lá eram 6 meses embarcados, um mês de folga e depois mais 6 meses. 6, um mês e 6. Ah, tá. Então foi bem assim desafiador. Puxado. Aquela E, antes da gente entrar no navio, fica, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? Porque a gente não tem ideia, né? Eu acho legal esse sistema que vocês tinham de ir antes, porque já tinha uma ideia, né, de como era, como funcionava. A gente embarca assim sem saber. essa nosso regime foi interessante porque o sujeito já falava se eu vou continuar ou não, eu vou sair
me adapto, não, né? E isso alguns desistiram, outros continuaram, e realmente é um filtro, cria um filtro aí. Agora, Sim, quando você chega lá e você faz a praticagem com outros colegas, outros praticantes, e como é que foi essa recepção a bordo? Como é que a tripulação receberam vocês? Tem alguma coisa que você gostaria de falar a respeito disso? então foi bem tranquilo. Eu tive sorte de já ter amigos praticantes no navio que eu fui. Foi para um gazeiro e Grajaú, o nome já foi até embora. E era um navio escola aquilo, né? A gente tinha que seguir linha, a gente aprendia bastante mesmo, porque tinha que estar lá no convés, né? Aprendendo, fazendo as coisas. E foi tranquilo, porque já tinha alguém lá que eu conhecia, me recepcionou, mostrou tudo, mas demora, né? Até a gente pegar aquilo e a gente. É um ambiente totalmente diferente. Navio é um ambiente perigoso, né? A gente não pode esquecer isso, porque o tempo vai passando, a gente vai se acostumando e acha que é tranquilo, mas não é, sempre tem que estar atento. E aí tive, tive oficiais que me ensinaram bastante, né? Eu gostava muito, assim, dos oficiais na Transpetra, eles tinham esse, né, esse de chegar, vem cá, faz isso, e te mostravam, realmente. A minha primeira semana embarcada foi só lendo manual, eu não aguentava mais lendo manual. Mas o comandante não deixava eu fazer nada. Foi uma semana lendo só manual. Aí eu já queria subir, queria ir para passar disso, não podia. Ah, interessante. Ah, Eu desconhecia isso. é. Foi só Eu assim, ve... mas foi muito bom, porque quando eu fui, eu já sabia do que eles estavam falando, né? Foi. Sim, houve a preparação. Que não é tão Uhum. comum, que você está falando da Petrobras, etc e tal, mas, por exemplo, eu vi os estagiários, né, os praticantes em navio conteneiro, que é a minha experiência, não tinha não. O único apoio que eles tinham, na verdade, dependendo do imediato, na época eu era imediato, eu percebia que só tinha apoio mesmo do segundo piloto. É o segundo piloto, acompanha o segundo piloto, logo no primeiro dia vai, segundo Mas a piloto. rotina de container é tão, né? Não É, para nunca que não, não só para, não vai. para. Né, começa já começa na podre, né? Já chega, então, ó, bota o macacão, vai pro convés, ou vai pro passadiço, meia-noite às 4, ainda tem essa adaptação de horário, né? De você Foi. conviver isso. Então, quer dizer, eu vi que era diferente, eles já chegavam no fogo, literalmente. Então, você teve uma preparação, o que, de certa forma, isso é bom, dá uma amenizada de um período de proof school ali, né? De adaptação mesmo no navio. E você teve vários, né? Vários companheiros, né? Sim, sim, éramos 6 praticantes. Ah, isso é bom, porque aí cria um chorar no ombro do outro, É, literalmente, né? exatamente. É interessante. E qual a Uhum. rota que vocês faziam nesse Grajaú? A gente fazia ali Fortaleza, Suape e às vezes ia São Luís e Ah, Salvador, mas era mais Fortaleza, Suape. ficava cabotagem. Uhum. Entendi. Na nossa época era diferente, que a gente tinha que ir para fora, tinha que ir para outros países, outros continentes. Tinham alguns navios da Transpetro, até hoje tem, né, que eles fazem essa rota, né, para fora. Mas eu até tentei ir, a gente tentou, né, pegar um navio aí no meu segundo ciclo aí de praticagem, mas graças a Deus não deu certo. Se tivesse dado certo, que eu teve toda essa preparação, quando eu ia pegar o avião para ir, aí não deu certo, aí uma semana depois eu tive apendicite. Hum. Ui, Eu não ia durante a praticagem teve apendicite. durante a praticagem. Meu Deus, isso é ruim, muito ruim. Teve que desembarcar, É né? um medo que eu tinha, né? Você É. teve que desembarcar? Eu tive que Sim, desembarcar. sim, claro. Não, que eu nunca tive. Graças Tive a que Não, Deus. desembarcar e o navio ele estava fundeado lá em Fortaleza e a gente estava só esperando para atracar, não atracava, eu não podia esperar mais, então eu tive que desembarcar ainda pela escada ali do prático. Bom, aquela escada eu, de quebra-peito. O quebra-peito.
eu vivi experiências interessantes e vi praticantes tendo experiências, porque eu peguei longo curso, né? E, e vi algumas experiências meio punks, digamos assim, meio pesadas para qualquer um, inclusive praticante. É, Como eu disse, eu era imediato de conteneiro logo no início, e quando eu fui subir ao passadiço, rapidamente falaram comigo, olha só, cadê? Ué, aí o segundo piloto descendo. Não tinha enfermeiro a bordo. Houve um períodozinho que estava sem enfermeiro a bordo. Quando eu estava descendo, é, ué, o que você está fazendo aqui? Você tem que me esperar no passadiço para assumir o serviço, certo? Né? É, não, o chefe de máquina sofreu um acidente, eu estou indo para a enfermaria, acudir ele. Ele simplesmente decepou o dedão, né, na praça de máquinas, e a praticante indo junto com o segundo piloto, claro, o espelho do segundo piloto indo junto. É quem está no passadiço, o comandante está lá. Quando eu cheguei lá, eu vi a praticante, né, é claro, é traumatizante para qualquer um, mas o segundo piloto era muito tranquilo, estava ajudando, e eu cheguei lá, estava lá o chefe de máquinas com a mão na pia, e eu virei para a praticante e falei: volta para a praça de máquina, no compartimento do ar-condicionado, e procura o dedo dele. A praticante congelou. A praticante congelou. Bom, tudo desenrolou como devia, estava entrando no Mar do Norte, resgate cinematográfico, helicóptero para levar ele, o dedo dentro de. A praticante agitou, eu fiz ela procurar pote de sorvete, gelo, dedo do chefe de máquinas para sair de bordo. Você viveu alguma experiência assim na sua praticagem, algum acidente, já que até o Dourado falou a respeito Espero que disso? não, né? Não, não, só a minha situação mesmo. Só pessoal, nada, foi tudo tranquilo? Mas que bom. Bom, ótimo. Eu passei uma situação bastante desagradável, mas vamos deixar para a próxima. Deixa para a próxima, senão você. E aí, terminou o estágio? Posso falar nisso, né, Dourado? Ele já terminou a praticagem. É... Oba! Terminou a praticagem. Oficial, Oficial. Platina Nova, Isso. Não, vai. não foi bem assim. Eu terminei a minha praticagem um pouco bem desiludida, digamos assim, com a profissão. Ah, é? Por favor, fale Então sobre fala isso. aí sobre essa desilusão, porque até agora a gente tem visto só flores. Só flores. É, O que que não, eu aconteceu? terminei assim, eu tava, não sei se pelo tempo, né, que eu passei a bordo, mas não estava me sentindo mais muito bem em estar embarcada. Comecei a ter umas crises assim de quero sair, né, não Sim. aguentava mais ficar a bordo. E aí eu lembro que logo após praticagem, quando eu saía assim na rua, eu não gostava de me ver rodeada assim por muitas pessoas. Ah, não, isso aí. Vai, fala daí, fala daí. Até hoje, só que eu acho que a gente vai se adaptando, né? Que a gente já está acostumado a estar ali naquele, né, ambiente ali mais confinado, Fechado, só não foi nada. pouco fechado, poucas pessoas, e aí quando eu me via assim, rodeada por muita gente, me incomodava demais. E tive algumas experiências também com oficiais, assim, no final da minha praticagem, que me fizeram, não sei, eu não queria mais, estava decidida a seguir outro caminho, assim que eu terminei. E juntando também que quando eu terminei a praticagem, estava uma época difícil, né, para conseguir emprego, foi ali Uhum. 2019, 2020, foi a época que o pessoal que estava terminando a praticagem não tinha emprego, ninguém conseguia. Então, eu terminei e aí falei, não, vou pegar aqui meu diploma, tudo, mas vou tentar seguir outra coisa. Outros caminhos. É, e foi quando eu comecei aí a estudar muito a parte da fotografia, essa parte mais criativa, vídeo, né, que é esse meu outro lado que eu gosto. E ao mesmo tempo fui e fiz a minha pós em Direito Marítimo. Uhum. Aí veio a pandemia, tudo, aí tudo isso ajudou, né, a estar ali em casa, mas tá estudando outras áreas. Entendi. Você fez a pós em que estado? Não, eu fiz online, eu fiz na Unileia. Eu Não, estava querendo muito fazer em São Paulo, mas com a pandemia não entendi. deu. Eu falei, não, eu vou adiantando, vou fazer aqui, e aí futuramente eu Sim, posso. pode transferir.
E, Tentar fazer lá. e a fotografia você fez online também, estudou por conta própria? Foi por conta própria. E aí comecei a trabalhar nessa área também, a atuar, e aí fui deixando para lá, né? E aí, só que também foi impactado aí nessa pandemia, né? Que ninguém fazia mais nada. É, Aí eu falei, tá bom, agora. Aí pós-pandemia, ali no final de 2020, eu falei, acho que eu vou voltar, né? Vou tentar voltar para ver como é que tá. Tava melhorando o mercado e tudo, e aí fiz, fiz o meu curso de DP básico, uhum. e aí comecei a mandar currículo, e enfim, começou a acontecer aí em 2021, né? Foi quando eu voltei. Sim, E mas como é que está o mercado hoje? Está aquecido? Como é que você vê o mercado? Hoje está super aquecido. Mas, Hoje está tendo muitas oportunidades aí. A gente sempre está recebendo oportunidades, né, no nosso LinkedIn ou e-mail. sim, Só é, falar, depois eu queria continuar, mas pode falar, Leonardo. não, pode falar, depois eu estou Não, pensando. porque eu passei, na verdade, uma experiência muito parecida com você, com a sua, quando eu me formei. Como eu te falei, eu sou filho de chefe de máquinas, mas eu também senti essa questão, essa clausura, né? Parecia que eu estava perdendo alguma coisa lá fora estava acontecendo, eu não estava participando e eu poderia estar participando porque eu não estava trabalhando, eu estava no meu momento de folga e estava ali embarcado, então tinha esse problema. E eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e eu, num Sam's Club, aí eu encontrei um livro, esse livro eu tenho até hoje aqui, esse livro aqui, ó, de... Eu sempre gostei muito de ler, entendeu? Eu sempre fui comedor Uhum. de livro. Esse livro aqui é The Great Crash, de 1929, né? Eu encontrei esse livro na prática em 1982, quando eu estava ainda. Aí eu falei, eu comecei a ler esse livro, eu já li em inglês, e aí falei, eu acho que eu vou ser economista. Botei esse negócio na minha cabeça. E aí eu comecei a desenvolver depois essa ideia de ter uma segunda profissão. Eu fiquei na dúvida se fazia cinema. Eu cheguei a fazer vestibular para cinema, passei na UF, e aí depois eu decidi mudar para a escola de economia, que ficava em frente. Eu achei o pessoal de cinema muito doido e eu era muito. Você vem de uma escola militar, né? Tudo ser tudo certinho. Verdade. Até comentei isso com o Leonardo. O pessoal me olhava assim, era um cara meio estranho. Eu falei, eu vou para a economia, acabei indo. Mas o meu pai na época falou: olha, você tem uma profissão interessante que a hora que você quiser voltar, você pode voltar. Isso. E você sabe que eu fiz o curso de economia viajando nas férias. Caramba. Eu viajava nas férias, simplesmente viajava nas férias. Ou seja, chegava dezembro, eu viajava dezembro, janeiro, fevereiro e alguma parte de março. Os oficiais nessa época que queriam sair de férias, né? Eu fazia o caminho ao contrário, que eles O querem sair de contrário. férias, eu vou lá e te cubro. Então, ou seja, essa eu acho que é uma grande vantagem dessa profissão, essa flexibilidade, né? Que você tem, e você tá, como você está falando, você sai, você faz o teu curso, depois você pode retornar e ter, hoje em dia, eu acredito que o tempo, né, que você que tem, mais flexibilidade de tempo, você pode administrar duas profissões. Exatamente. E o que Isso que fez? é legal, né, da nossa profissão e um dos motivos de eu ter resolvido voltar também, porque o financeiro vai pesando, né? Você Ah, já quer ter a sua vida. E aí eu falei, não, vou voltar agora como oficial, porque eu quero pelo menos embarcar como oficial para saber se realmente vai voltar a ser aquilo que eu não gostei ou se vai ser diferente. Então eu sim, quero ter essa experiência para realmente decidir se eu vou largar ou se eu posso continuar mais um tempo. sim, eu ia perguntar justamente isso. Qual foi o gatilho que fez você retornar? Algum fato específico que fez assim, não, vou retornar porque agora é a hora de retornar, fora o que você já falou, ou seja, Uhum. um impacto financeiro que é Não, com visivelmente forte. certeza, o financeiro, e eu tinha voltado para casa dos meus pais, né, depois de ter saído ali com 19 anos, ter feito CIABA, praticagem, você voltar depois é difícil, né? E meus pais sempre me apoiaram em tudo, me ajudaram, mas você passa a querer ter as suas coisas, né? Tem esse Sim. momento que é o momento de você ir. E Então aí,
Foi esse o toque, né? Do tipo, não, peraí, tem que ganhar dinheiro e já Foi estou isso. formado em algo, já posso explorar isso, né? Para mim. Já estou formada, deixa eu fazer acontecer, porque é bem cômodo, né? Tá lá, você não tem que pagar uma conta. Todas as minhas economias eu conseguia salvar, né, para investir em cursos que eu queria. E aí, mas eu falei, não, tá na hora de se mexer mais. E aí eu voltei. A necessidade é a mãe da ação, né? Ou seja, quando você começa É, a achar que você precisa e você age. Eu também caí. Isso pode ser até uma armadilha, sabe? Às vezes, porque a gente vem de classe média e tem essa opção de, ok, agora eu vou dar uma parada, vou fazer isso aqui, aí tem apoio dos pais. Mas foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mas e tem muitas pessoas que naquela época não tinham esse privilégio de parar e tinham que continuar, né? Continuar até gostando ou não gostando, né? Mas depois a pessoa, acho que a pessoa amadurece e acaba gostando mesmo, porque começa, até uma questão de sobrevivência, né? é. Acaba gostando do que você está fazendo. E então hoje em dia, ou seja, você já formada, já tem toda essa experiência de ter saído, de ter voltado, ter uma profissão em paralelo, que é muito interessante também. Me diga uma coisa, qual é o conselho que você daria hoje para quem quer entrar na profissão? Para aquela Rayane antes de entrar na academia? O que você... Então, para quem quer entrar, eu acho que a gente tem que se preocupar por fases, né? Primeiro se preocupa com a prova. Óbvio, estude, busque informação, como que é a área, se realmente é o que você quer. Busque os lados negativos, mais do que os positivos. Porque dessa área aparecem muitos, né, pontos positivos, mas só o que eu vejo lá dentro são pessoas querendo, né, uma forma de sair daquilo, de estar mais presente com a família, de não perder datas especiais. Uhum. Então, isso pesa. Com o tempo, isso vai pesando. Certo. Eu vou ter, por exemplo, eu tenho amigas muito próximas que final do mês agora eu vou tá tendo meu casamento e elas não vão conseguir ir. Sim, E vice-versa, já aconteceu comigo, de ser convidada para momentos, aniversários de avós, de várias outras coisas que a gente não consegue estar presente, não tem o que fazer, né? não. E isso com o tempo vai pesando, você sente. Então, busque esses lados também, vê se você, né, se é isso que você quer e estude, foque na prova, né? Focar, como vai ser a escola, será que vou conseguir? Foque em passar primeiro. Depois você se preocupa com o próximo passo. E qual seria o próximo passo que você recomenda que a pessoa veja? Você já falou para se acostumar. Olha, lembre-se, você vai viver um mundo à parte, onde vai estranhar multidão, locais abertos, pessoas andando na rua. É, Dá uma certa tontura, dá até tontura você ouvir uma festa, pessoas falando, etc., né? E- Eu ia só complementar isso aqui. Eu tenho um colega meu de turma que ele até inclusive é advogado. Ele é chefe de máquinas e advogado. Ele estudou comigo lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, por fazer economia. E eu encontrei com ele fazendo direito. Falei, o que está fazendo aqui? Mas é que falava o seguinte: minha maior vingança é quando eu estou segunda-feira sentado tomando café e todo mundo passando indo para o trabalho. Isso. Ele não está trabalhando. É. Ele está em terra, certo? Sim. Ele está em Então, terra. você falou sobre essa parte, né? O Dourado deu um contrabalanço nessa história aí sobre a parte boa da história, mas eu tento focar sempre na parte que pesa. Por exemplo, você falou sobre a prova, o concurso, a estadia na escola, algum conselho para a estadia na escola, para o jovem, né, da Marinha Mercante e parte profissional. A gente pode estender, né? Dali, o que que você vai encontrar, o que que vai te afligir para você. Na verdade, você está dando dicas de como sobreviver a esse uhum, mundo totalmente diferente, né? sim, sim. Então, na parte da escola, eu acho que é sempre bom ter em mente, assim, que tudo que você passa lá dentro
de alguma forma vai te ajudar na tua vida profissional. Sim, sim, E na tua vida adulta, não tô falando somente da parte da Maria Mercante que sim, está ali embarcada, mas a nossa vida pessoal aqui fora também, né? A gente enfrenta diversas situações que às vezes você fica, poxa, mas é injusto, ou, enfim, N coisas, né, que a gente pensa, mas isso vai te ajudar, isso ajuda a forjar o que a gente é, sim, sabe? com Então é certeza. bom focar nessa parte também e aproveitar muito aquele momento com as pessoas que você está vivendo ali dentro, porque isso faz falta depois. No primeiro ano a gente vivia num alojamento, né, das meninas, e no meu quarto tinham 16 meninas. Era uma experiência muito legal, um ano assim. Aí depois a gente foi, né, e passou a viver eu e mais três. Também, que é as pessoas que a gente escolhe para morar junto. Então também era uma experiência muito legal. E isso, gente, faz muita falta. Sim, Então, esse focar e vínculo, aproveitar. É o vínculo que a gente faz lá dentro com as pessoas. sim. Eu vejo esse lado, muito interessante que você está falando sobre o vínculo que você cria e essa experiência sua. As pessoas não percebem isso, que tem esse lado bom, muito positivo, que você se vincula a outras pessoas. Tipo É. cúmplice, né? Ah, você é Uhum. cúmplice da minha vida, porque você. Tá? Então a gente se encontra hoje em dia, reunião de turma, tudo ou Marighella aposentado, ou almirante nativo e na reserva, e as brincadeiras são as mesmas de quando tinha 15 anos de idade, tudo Sim, burro velho de 60 e poucos anos, é, fazendo as mesmas coisas. Claro que a vida mudou as pessoas, mas esse vínculo não morre. Você, é, né? É isso que é, eu tento passar para as pessoas, isso, essa experiência. isso. Futuro, o que você está numa fase agora de transição também. Se não me engano, o seu noivo é também da Marinha Mercante, correto? Sim, Né? ele é. E ele, pelo jeito, desde o início, né? Desde o início. Sim, sim, E, desde então, legal. Então, esse a foi um ponto escola. positivo, né? Digamos assim, porque É. você é uma cumplicidade de experiência de carreira, etc. Vai lá, vai fundo, etc, etc, etc. E é mais fácil com alguém que já conhece o meio, sabe como Exato, funciona, né? exato. Mesma turma Ele ele- passou um ano na minha frente. não é? Tá, um ano na tua frente. Uma Então, nossa pergunta, nova. uma pergunta, ele deu trote em você? Não, um ano na Tá nem frente. doido. Não, ele tem amor à vida, ele tem amor à vida, Ele pelo tá jeito. na vida. Então, e futuro? O que você almeja para o futuro? Fora, obviamente, o óbvio que agora você está numa fase muito boa da vida, aproveite, que é casamento, né? Vida conjugal, etc. Mas em termos profissionais, o que Pro você futuro. almeja agora? Eu acho legal essa parte, né, quando a gente está ali embarcado, que a gente aprende muito. Se você parar para analisar como essa parte de gerir um navio, Uhum. você tira muita experiência daí. Então, para o futuro, eu enxergo muito puxar essa parte do empreendedorismo, né? Estou me Sim, preparando para isso, para futuramente construir algo meu. E o que eu consigo sugar ali de bordo, observando, analisando processos, tudo, para colocar aqui fora em algo, é o que eu estou fazendo agora, né? Aproveitando o momento comum, né? Eu gosto da parte de navegação, né, da profissão, disso tudo, mas essa parte, assim, de administração, que eu digo, né, de você saber como lidar, como gerir pessoas, eu observo muito a parte do imediato, né, que é essa parte de gestão, e aí é isso que eu faço agora, pensando no futuro, né? E boa, boa, porque você vai viver isso, né? Na verdade, na nossa época era comum um oficial de marinha mercante, um oficial de marinha de guerra, ele é essencialmente, depois de certo tempo, um administrador, um bom administrador de qualquer coisa, de projeto, etc. As pessoas viam nisso. Não para, não congela, né? Vai lá e consegue chegar, inferir, né? Extrapolar o Uhum. seu conhecimento para essa área. Tem algum plano para isso ou não? Tá só na ideia. Pelo jeito já tem algum plano sobre isso. Tem planos. Ok, não precisa para falar comentar. uma coisa, qual é a tua função? Você está como imediata, Não, imediatando? eu estou como oficial de náutica. Em março desse ano eu migrei,
né? Até março, eu estava como um ON em shuttle tanker, em navio mesmo, Uhum. mas a escala era 60 por 60, e aí já estava meio assim, né, cansada. Eu falei, não, deixa eu testar o 28 por 28. Uhum. E foi quando eu migrei para o offshore, Sim. e aí agora eu tô como oficial de náutica lá, OQN, né, que a gente chama. Entendi. E muita diferença dessa transição? Muito, Muito. eu acho muito. Eu acho, assim, eu me criei em navio, né, minha praticagem foi em navio, e toda a minha vida profissional ali desde 2021 tinha sido em navio. Eu, particularmente, eu gosto de navio, né? Eu gosto de como, né, funciona ali. O offshore, ele é diferente. Ele tem uma pegada diferente, né? Tem uma pegada que eu sinto que é muito mais papel, digamos assim. Ah, No é? navio, a gente colocava mais a mão na massa, né? Tanto nas manutenções, como Sim. na parte de ser piloto mesmo, navegar, né? E tudo. Uma rotina mais romântica, digamos assim, que eu considero. No offshore é muito mais burocrático. Mas é uma experiência super válida, né? Sim. Mas você pretende, claro, lógico, continuar com essa área por enquanto, obviamente, Conta até da quando surgirem. escala. Acho que você saber quando que você embarca e quando que você desembarca é muito legal, porque o É, navio já aconteceu da gente chegar em Tramandaí, o tempo virava, passei 15 dias lá bordejando, porque É, dobrei tem 15 dias, porque a gente não esse, sabia quando ia sair, né? tem essa questão também. Eu passei por uma experiência parecida com essa, foi um navio que ele ia para Campos e ele tinha a missão de pegar o refluxo da refinaria. Quando a refinaria enchia, vinha para o navio. Só que o navio nunca encheu, a refinaria nunca deu refluxo. Nós acabamos ficando 45 dias parado. Isso aí foi uma sensação horrível. é, Uma é, sensação horrível, porque é pior do que ir para o Japão, porque a gente não sabia quando ia sair. é. É. Parado é. Navio Não parado parado. é. A gente só saiu porque o comandante falou: olha, eu vou sair, não vou mais ficar aqui. Não. Não, não aguenta, não aguenta. Navio foi feito para navegar, né? Para atividade. Horrível. Eu vi uma Mas, coisa interessante uhum, nessa nesse meio, vou mudar um pouco, só um pouco o assunto, é que, independente de você, nós falamos da sua carreira como oficial de marinha mercante, e obviamente no futuro acaba mudando esse perfil, né? Você vai adquirindo essas experiências de administração, etc e tal, mas você tem uma atividade que desde a época de Ciaba você desenvolve, que é a comunicação social, que é você se integrar, principalmente no Instagram, que eu acompanhei, vi seu perfil lá e acompanhei isso, né, suas fotos, etc. Então, desde aquela época, desde o primeiro ano, você posta coisas e vem evoluindo. Agora já partiu para vídeos, não é tão tempo assim, você vê, uhum. certo? Fiz o dever de casa direitinho. E aí vi que você está evoluindo para filmagens, para vídeos, etc. Então isso acompanhou você ao longo da sua carreira. Sim, sim. E eu até conversei com o Dourado, falei assim, isso não é um hobby, é uma atividade que você está desenvolvendo com, e com bastante naturalidade, um aspecto diferente de algumas postagens do tipo, olha, eu estou aqui, não é bem isso não. Eu vi em você um propósito nesse, nessa sua carreira paralela, né, de mídia social. Pode falar um pouco a respeito? É o que eu digo, né? O meu Instagram não é tanto um Instagram pessoal, né? Tudo que acontece ali realmente tem um propósito, né? Tem Sim. algo, tem um porquê, tem um por trás. Talvez eu só esteja mostrando aos poucos e evoluindo, né? Em algo, mas isso que você falou é bem observado. Eu tenho Bem esse hábito observado. de. Eu não estou só ali viajando e de repente mostrando, Não, falando um pouco mais desse meu outro lado. Quando eu estava viajando no Peru, não foi algo mostrado, mas eu estava realizando uns trabalhos ali também, que sim. inclusive conseguia, a maioria dos passeios que eu fiz lá não foram pagos, conseguia estadia em hotéis, tudo com esse trabalho do vídeo. Sim.
Então, é uma parte, assim, interessante também que eu gosto. Notadamente, notadamente. Você chamou-nos a atenção justamente isso, né? O Instituto Mar Futuro viu justamente isso. É, um perfil de uma oficial de marinha mercante, mas que faz um outro trabalho usando a própria marinha mercante, da sua marinha, né? Sua marinha mercante, né? O seu aspecto de marinha mercante para outras pessoas. E Inclusive, essa parte, né, do vídeo também já me levou a empresas da própria Marinha Mercante pedir fotos, pedir vídeos. exato. É uma área que a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia que existia, mas o fato de eu fazer isso foi me atraindo, né? Foi trazendo essas empresas até mim. E Sim. aí, tipo, eu preciso de uma foto assim, 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 principalmente ali no Rio. Aí eu conseguia fazer com drone e tudo, e é uma outra fonte de renda. Sim, mas eu não vejo, desculpe me prolongar, Dourado, eu não vejo você fazendo isso, pensando nisso, não. Você naturalmente está atuando nisso e até ganha dinheiro, digamos assim, mas É, eu não vejo esse lado, não. Eu vejo uma paixão ali, né, e conciliar. E as empresas, eu acho que a própria Marinha Mercante está vendo isso, porque está vendo em você uma garota propaganda, um termo meio esquisito, não gosto, mas se tornou uma garota propaganda da Marinha Mercante, não é uhum. isso? Eu vejo que ela tem um veio artístico que está sendo desenvolvido. Natural, E nesse artístico natural. está sendo É. desenvolvido bem, naturalmente. E a escolha de morar em São Paulo tem a ver com isso? Tem uma Tem relação a ver com. Tem a ver mais com a parte de viagens. Ah, de é? viagens, Como tá? assim? É um hub, né? São Paulo é um hub. Pensando na Marinha Mercante, eu acho que o lugar mais estratégico de se morar, acho que seria no Rio, Sim. É, né? No Rio de é, Janeiro. Mas aqui em São Paulo é muito fácil, primeiramente, conseguir voos, né? Para é. tudo que é lugar, Ah, sim. expandir, viajar. E Hub, também um aqui bom hub. o network que a gente consegue fazer em São Paulo é surreal. É, A cada esquina você conhece alguém é, que, enfim, junta, você aprende de alguma forma algo. interessante. Legal, Rayane, estamos aqui caminhando para o final, então, do nosso podcast. Eu queria agradecer a tua presença, foi um bate-papo bacana, que diferente, não vai ser preciso editar nada, Leonardo. Acho que Não, tem que foi. sempre fazer a edição inicial, final, etc. Mas É. Então, mas assim, foi diferente porque ele é uma questão mais de conhecer o ser humano, conhecer a experiência da jovem oficial Raiane de Souza e ela ter a oportunidade, nós também, de passarmos essa experiência para aqueles que queiram entrar nessa profissão e aqueles que já estão na academia, nas escolas e prontos para ingressarem na vida marítima. E eu gostaria agora, Leonardo, você tem algumas palavras finais, depois gostaria de passar as palavras para a Rayane para ela dar sua finalização. sim, eu tenho, digamos assim, dois aspectos interessantes para falar sobre esse podcast. Primeiro, nossa atenção voltada a você, Rayane, foi justamente porque você, naturalmente, está criando essa sua persona, digamos assim, né, ligando a parte de marketing, então, sua persona sendo montada de forma muito legal. E eu percebi, óbvio, a naturalidade com que você lida as coisas e conseguiu passar isso, tanto na sua vida profissional, pelo que eu percebi nas próprias postagens, quanto no bate-papo, etc. Sua maneira tranquila de ser, naturalmente criando um vínculo as pessoas que vão ver você no Instagram, nas mídias sociais, vão ver essa naturalidade, essa espontaneidade tranquila, sem, né, tudo muito tranquilo e voltado, né, sua maturidade, né, que estranha. Nós estranhamos porque nós somos de uma outra geração, né, geração dos sessentões,
que não vivemos esse tipo de coisa, e você está vivendo e passando isso de uma forma muito moderna, muito atualizada e muito concreta. Eu percebo que sua vida profissional e sua vida, é, sua segunda vida, digamos assim, né, de mídia social integrada e fazendo uma diferença muito grande, que permaneça nessa. Que eu desejo a você, óbvio, desnecessário, que continue nessa jornada, independente de maneira mercante, continue nessa jornada de naturalidade que você tem, que expressa isso de forma natural, e a contribuição, que você tenha consciência da contribuição que você está causando no meio da Marinha Mercante para os jovens, principalmente para os jovens. Ok? Certo. Muito obrigada. Muito bom ter esse encontro contigo. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui finalizando. E a todos vocês que estejam nos assistindo, dependente do local que esteja, horário, gostaria de desejar, como de sempre, uma bom E ela dia, ia falar, né? De repente. boa tarde, boa noite. Você vai falar mais uma coisa, Ryan? Sim, que seria a parte final. É porque ela deu uma parada, eu pensei que ela ia. Não, De Desculpa, repente, posso falar, siga, a siga. gente não chegou a comentar muito aqui, mas também um recado para as mulheres mercantes, sim. né, para a gente continuar firme, ter força. Eu sei que tem muitas situações que a gente passa que não era para passar, que digamos assim, a parte mais masculina da Marinha Mercante ainda precisa ser muito educada, Uhum. né, com relação a, sim, lá é o nosso lugar também, a gente pode estar lá e com o tempo eu tô vendo que tá melhorando cada vez mais. Então, só isso, seguir firme e que vai dar tudo certo. Sim. Legal. Eu ia frisar isso, essa parte, mas eu deixei não falar sobre isso, porque eu até pensei que já estava um pouco pacificada essa questão, mas pelo jeito não. Foi importante você ter falado isso, porque o universo masculino ainda continua um universo muito masculino na Marinha Mercante, e os problemas existem. Eu sei que, como imediato e como comandante, eu convivi com esses problemas, inclusive conversei com o Dourado sobre isso, sobre a mulher na Marinha Mercante e os seus percalços, É, né? Então, eu, foi bom você ter falado sobre isso. É um tema que ainda precisa, assim, ser muito discutido, ser muito debatido, Oh, principalmente ótimo, porque ótimo. o nosso país também, ele recebe muitos navios estrangeiros, né, com tripulação gringa, que, por um lado, eu vejo que os brasileiros, eles já estão mais maleáveis, já estão, né, vendo isso com uma certa naturalidade, mas existem oficiais mulheres que também trabalham, né, em navios gringos, digamos Sim. assim, e que lá ainda precisa, né, ser um pouco mais discutida essa questão, porque existem situações que nos colocam como, será que ela é capaz mesmo de fazer isso? Principalmente Hum, para as oficiais de máquinas, né? uhum. Então, ainda tem muito ainda a se percorrer, mas a gente está no caminho. que bom. Isso é uma questão que a gente pode até marcar um outro podcast, convidar outras pessoas para falar e fazer um bate-papo aqui. Sim. Isso. É uma mesa redonda, que não tem, a gente está sem mesa redonda, mas assim, um debate a respeito especificamente desse tema. Que é, isso não ocorre só no Brasil, como você falou, mas ocorre no mundo Uhum. inteiro, mesmo em países desenvolvidos, ainda tem essas questões, né? Por exemplo, eu acho que não sei se vocês sabem, o México teve, apesar de ser um país considerado machista, mas teve um grande avanço na questão política, que metade do Congresso mexicano é formado por mulheres, é obrigatório ter cadeiras, né? Então, São as cadeiras, então metade tem que ser mulher, metade tem que ser homem, né? No Brasil, parece que apenas 15% das mulheres Sim, estão isso. envolvidas na política, né? No Congresso Federal. Então, ou seja, essa conquista é fundamental, porque daí vão sair leis, vão sair outras regras, né? Para a sociedade, e enquanto não for conquistado esse espaço, vai levar mais tempo para que as mulheres consigam uma igualdade de tratamento, mesmo salarial, em muitas profissões, a gente vê essa desigualdade de salário. uhum. Mas, então, muito obrigado mais uma vez, Rayane, desculpa eu ter
te atropelado, pensei que você não ia falar mais nada. Mas, então, pessoal, então estamos terminando aqui a Rádio Mar e esperamos vocês num novo podcast. Nos assistam, sigam nossas redes sociais e estamos aí promovendo treinamentos e cursos amplos, não só para a parte marítima, portuária e offshore, mas também em outras áreas. Um grande abraço a todos. Valeu. Obrigada.